Olá, bom dia, graça e paz em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa nesta manhã de quarta-feira, dia 3 de julho. Que o Senhor abençoe poderosamente, abra os céus e derrame sobre a tua vida, sobre a tua família, das suas ricas bênçãos em nome de Jesus. É uma alegria estar com vocês aqui. Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Enquanto você encontra, nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esta palavra que vamos ler, porque não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da tua boca. Ensina-nos, Senhor, dá-nos a compreensão por meio do teu Espírito, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Quero lembrar que hoje nós temos o grupo da quarta-feira de crescimento, que nós estamos tratando do assunto do tema libertação e todas as áreas da nossa vida que esse tema toca. Nossa vida individual, pessoal, nossas famílias, etc. Amém? E todas as outras áreas, não são só essas. E aqui nós vamos hoje iniciar a leitura desta epístola de Paulo aos Tessalonicenses, porque Tessalônica é uma igreja que foi fundada, ou a igreja em Tessalônica, ela foi fundada na segunda viagem missionária de Paulo. Tessalônica era a capital da Macedônia, uma cidade com cerca de 200 mil habitantes, e que tanto 1 Tessalonicenses quanto 2 Tessalonicenses são consideradas epístolas escatológicas. Pastor, o que é uma epístola escatológica? São cartas enviadas por Paulo que falam das coisas que vão acontecer no futuro, do destino dos homens e do mundo no futuro. Então são chamadas de epístolas escatológicas, primeira e segunda também Tessalonicenses. Então Paulo começa, como sempre, saudando a igreja. Ele então diz: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. É a saudação que Paulo sempre fazia nas suas cartas. Talvez você pergunte: pastor, quem é Silvano? Silvano é Silas. Uma é a forma grega do nome, a outra é a forma hebraica. Amém? E ele então diz assim: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar. Então ele vai trazer agora no versículo 3 a continuação dessa ideia inicial, mas aqui nós podemos já perceber que havia uma prática de Paulo, de Silas, de Timóteo, podemos citar aqui Lucas, de todos aqueles que faziam parte da igreja, orar uns pelos outros, orar pela igreja. Então ele diz aqui: sempre damos graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações. E sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé. O que é a operosidade da vossa fé? São os frutos da fé, são as obras produzidas pela fé. Porque um dia eles se arrependeram, eles então colocaram a sua fé em Jesus Cristo, e agora, andando nessa fé, em obediência à palavra, eles produzem frutos que são as obras da fé. Então ele está aqui recordando desses frutos, dessas obras da fé, da abnegação do vosso amor. Pastor, o que é abnegação? Abnegação é ser alguém altruísta, é não ser egoísta. Então ele está dizendo que aquela igreja era uma igreja altruísta, que amava o próximo. Ela não era uma igreja egoísta, onde tudo era para o eu, para ela, para mim, e não para o próximo. E a palavra de Deus nos ensina a amar o próximo como a nós mesmos. E ele também diz ainda: e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Eles tinham uma fé firme, a esperança de estar com o Senhor, de se encontrar com o Senhor, os mantinha firmes na palavra de Deus, firmes na fé. Então aqui nós vemos que Paulo fala de três temas que são muito importantes na nossa vida cristã: a fé, a esperança e o amor. Amém? Fé, esperança e amor. Precisamos nos manter com fé, firmes na esperança daquilo que o Senhor prometeu e no amor de uns para com os outros, porque no final de tudo o que vai restar é o amor, diz a palavra do Senhor. Então ele continua dizendo: reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição.
Como que ele reconhecia a eleição? Pelos frutos. Amém? Pelos frutos do arrependimento, da fé, da prática da palavra, por consequência. Então, pelos frutos, eles podiam ver que aquela igreja era uma igreja que foi eleita por Deus, porque de fato eles se converteram, de fato eles estavam servindo o Senhor. Então, aquilo era a prova da eleição, de um chamado, amém? O chamado para a salvação que eles receberam. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, não somente em palavras, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Amados, aqui ele fala de três, também ele falou de fé, esperança e amor, e agora ele fala de três características quando o evangelho foi levado até eles. Quando eles receberam o evangelho por parte de Paulo, de Silas ou Silvano, e Timóteo. Havia ali a palavra pregada, a palavra verdadeira, a palavra pura pregada, sem segundas intenções. Havia além da palavra o poder de Deus que se manifestava por meio de curas, de sinais. Amém? Então andava junto a palavra e o poder, mas tinha uma terceira característica desse tripé. Nós vamos chamar desse tripé para a mensagem pregada, que é o caráter do pregador. Então havia palavra, havia poder e havia caráter do pregador. Porque a palavra pregada, a mensagem pregada, amados, ela deveria chegar com essas três, com este tripé que a sustentava. Uma palavra verdadeira, a doutrina de Cristo, o poder do Espírito Santo e o caráter do pregador. Ele deve ser um exemplo para a igreja. Amados, se estiver faltando uma dessas qualidades ou uma dessas pernas deste tripé, tem alguma coisa errada. Aprenda isso. A palavra do Senhor está mostrando isso aqui de uma forma, às vezes, muito delicada, onde nós lemos e nem percebemos a profundidade do que Paulo está ensinando aqui. Que ele levou a palavra até eles, uma palavra pura, com poder uma palavra pura da doutrina de Cristo, com poder do Espírito Santo, mas com caráter. Ele era um exemplo para a igreja. Amém? E então ele diz ainda no versículo 6, com efeito, vos tornastes imitadores nosso e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. Amados, eles viam o exemplo de Paulo, o exemplo de Silas, o exemplo de Timóteo. Versículo de número 7. De sorte que vos tornaste o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Caia. O que era? São regiões onde então eles, vendo o exemplo de Paulo, Silas e Timóteo, eles replicaram. Ser um exemplo é replicar aquilo que eles viram. Então nós sempre vamos replicar o exemplo que nós temos. Ouça, isso é muito importante. Um filho, uma criança, ela vai replicar o que ela vê dentro da casa dela. Ela não vai replicar o que nós falamos, ela vai replicar o que ela vê. O exemplo por atitudes, por ações. Amém? E isso a igreja viu em Paulo, Silas e Timóteo. Então eles replicaram o exemplo que eles viram. Agora, se eles tivessem visto um mau exemplo, uma palavra diluída, que não fosse pura, ou não houvesse o poder do Espírito Santo, ou Paulo, Silas, Timóteo tivessem um caráter fraco, dúbio, eles teriam replicado também aquilo lá. E é o que nós vemos em algumas circunstâncias, em algumas situações hoje em dia. Amém? No versículo de número 8, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Olha que coisa tremenda, amados.
O que significa esse divulgar a fé? Essa fé, ela reverberou, é reverberar aquilo que eles tinham visto em Paulo, Silas e Timóteo. Agora isso foi feito pela igreja e agora essa igreja estava dando esse mesmo exemplo por todas as outras regiões, a ponto de Paulo, Silas e Timóteo não ter a necessidade de acrescentar coisa alguma, porque eles estavam vivendo a palavra de Deus. E nós precisamos trazer isso para as nossas vidas, amados. Viver a palavra de Deus, porque as pessoas vão replicar aquilo que elas virem em nós. Não somente aquilo que nós falamos, mas eu e você somos um exemplo, eu e você somos uma vitrine, somos um modelo para pessoas que muitas vezes você nem imagina que ela está ali observando você, observando as tuas palavras, a tua atitude, o teu proceder, em nome de Jesus. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que a repercussão, teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. Amados, é a base do Evangelho. Ele está falando de uma base, que ela é a fé, ou melhor, o arrependimento, num primeiro momento, a fé na palavra de Deus, e por consequência a obediência. Então é isso que eles viram. E por isso que aqui nós vemos que Paulo testemunhando que eles deixaram os ídolos porque eles se arrependeram e colocaram a fé em Cristo. E eles se converteram a Deus. O que é se converter? Ela é um resultado do arrependimento e da fé, aonde então eu passo a obedecer a palavra de Deus e não a minha vontade, ou o que eu recebi por tradição, o que eu aprendi. Então eu me converto, eu não faço mais o que eu fazia antes, eu faço agora aquilo que a palavra de Deus me ensina. Então Paulo está dizendo que eles se converteram ao Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. Amados, nós servimos o Deus vivo e verdadeiro. Precisamos andar com fé, arrependimento, obediência da palavra, convertendo os nossos caminhos, os nossos passos. E para terminar esse capítulo, primeiro capítulo de Tessalonicenses, e para aguardardes do céu, olha aí eu falando, né, isso já é escatologia, para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amém? Jesus, ele nos liberta da ira eterna de Deus, que condena e que faz com que aqueles que não andam, aqueles que transgridem a sua lei, vão para o inferno. Amém? Então, a nossa fé em Jesus Cristo nos livra da ira de Deus para aqueles que não receberam, não creram em Jesus Cristo. Porque ele enviou Jesus Cristo para nos reconciliar com ele, porque todos nós já estávamos condenados. Amém? Mas quando Jesus Cristo vem, morre na cruz, no meu e no teu lugar, derramando o seu sangue, ressuscitando ao terceiro dia, nós já falamos sobre isso, a ressurreição é o selo da aprovação de tudo aquilo que Jesus fez, porque senão ele não iria ressuscitar. A partir desse momento, nós podemos deixar aquele caminho de morte, e a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira, porque todos estavam caminhando para esta morte eterna, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça nesta morte eterna, mas tenha vida eterna, a vida nos céus ao lado de Deus. Amém? Ao lado de Deus e nosso Pai, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse dia, nós te damos toda a honra e toda a glória, nós te damos todo o louvor. Nós pedimos a Deus que o Senhor nos abençoe, abençoe as famílias, que o Senhor possa dar ordem aos teus anjos para nos proteger e nos guardar de todo mal, indo à nossa frente, desfazendo toda armadilha, toda cilada, todo mal, toda maldição lançada, toda palavra maldita lançada contra nós está anulada e cancelada na autoridade e no poder do nome de Jesus Cristo. E nós pedimos, venha abençoar as nossas famílias, venha abençoar o casal, os filhos, o viúvo, a viúva, o solteiro, a solteira, em nome de Jesus Cristo. Senhor, nós pedimos, dá-nos mais do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Não esqueça,
Hoje é dia de jejum, nós estamos jejuando, nós temos alguns propósitos hoje no jejum. O primeiro é buscar a Deus e a sua face. O segundo é orar pelas famílias, pelas ovelhas, pelas crianças e adolescentes, claro, pelos nossos pedidos pessoais também, os pedidos pessoais que foram enviados para a igreja. Também nós oramos pela paz de Jerusalém, oramos para que o Senhor envie ceifeiros, porque a seara é grande, e nós também oramos pelo Brasil, para que, amados, haja arrependimento. Em especial pelo Rio Grande do Sul, continuamos orando, amém, em favor do Rio Grande do Sul, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, tenha um ótimo dia, em nome de Jesus Cristo.